Olá, estamos aqui em mais um Pingrado de Prosa. Estou com o Daniel Cara aqui, que ele é coordenador da campanha nacional pelo direito à educação. É um educador, li muito sobre ele, assim, as questões sobre ele na hora que nós estávamos aqui formulando aqui o Plano Municipal de Educação. E ele também, com muito orgulho, é o nosso pré-candidato ao Senado aqui por São Paulo. Inclusive, eu falo inclusive mesmo, o pessoal aqui já se acostumou, viu, Daniel? Porque minha língua é toda enrolada. A chapa majoritária do PSOL praticamente são todos educadores, né? A governadora, o vice-governador, a outra nossa candidata a senadora e aqui o Daniel. Então, praticamente é a chapa da educação. E aí, Daniel, como que estão as coisas? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês. É muito legal visitar o gabinete do Toninho. Aliás, eu recomendo todo cidadão paulistano, todo cidadão paulista visitar o gabinete. É um gabinete que trabalha muito. Agora a gente está numa sexta-feira, já são quase 7 horas da noite, está todo mundo aí trabalhando. E eu tenho um orgulho muito grande, Toninho, do seu trabalho. Assim, eu acho que você é um tipo de político moderno que conversa com as pessoas, que está na sociedade, que interage, e isso é muito bom, porque é esse tipo de representante que a gente precisa. Daniel, então, prazer estar aqui. Daniel, a gente, assim, né, por mais que a gente sempre fala que as coisas estão difíceis, mas até um período atrás a gente estava conseguindo avançar algumas propostas, né, na área educacional, né? Mesmo aqui na capital, né? Como que você vê todo esse processo educacional? Porque está vindo a reforma do ensino médio, quer dizer, vários fatores, né, que estão sendo colocados, que parece que a gente já não vai em nenhum avanço e não estamos parados, mas nós estamos retroagindo. Essa, pelo menos, a minha impressão. Como que você vê um pouco assim o quadro nacional aí depois do governo Temer ter assumido, não, porque assumido não dá para falar que... Olha, bom, o governo Temer, ele é de fato a gente está retrocedendo. O governo Temer é o pior governo da história republicana do Brasil. Vou contar uma história. Eu fui para a Assembleia Geral da ONU, para Nova York, em 2016, para denunciar a proposta do Temer de emenda à Constituição, que na época era uma PEC, era a PEC 241, foi conhecida como PEC do fim do mundo, PEC das desigualdades, e é de fato isso. Agora uma emenda constitucional, 95, infelizmente, foi aprovada, e eu apresentei para o Gordon Brown, ex-primeiro-ministro britânico. Gordon Brown, eu não concordo com ele em quase nada, porque Gordon Brown é uma pessoa que, embora seja do Partido Trabalhista, ele é conservador na área de educação. Mas mesmo o Gordon Brown, né, que a gente tinha já um conflito nos fóruns internacionais de educação, Gordon Brown virou para mim e falou: não acredito que você está me falando que por 20 anos não vai ter um centavo novo em educação, em saúde, assistência social. Aí eu falei: não, é isso mesmo. Só que eu fui hábil, né, eu levei uma tradução juramentada, né, oficial, com base oficial. E quando ele viu aquilo, ele falou: então quer dizer que esse governo ele vai fazer com que o Brasil não tenha por 20 anos presente nem futuro. Então, é disso que se trata. Que é o congelamento das áreas da educação, isso, da cultura, que é o teto que em termos bonitos, né, que o governo vende para o mercado, principalmente, que é o principal aliado desse governo, o mercado financeiro, é um teto dos gastos públicos federais. Mas, na realidade, o que é? É o fim da política social no Brasil. Quem paga o orçamento público é o povo. E é o povo que esse governo quer tirar do orçamento público. Por isso que a gente tem que ir para cima e tem que colocar a proposta do PSOL. O PSOL é um partido que é comprometido com a mudança da sociedade e com a superação, inclusive, do lulismo. A gente é solidário com o que está acontecendo com Lula porque é uma solidariedade política, é um crime o que está sendo feito com Lula. Só que a gente não é solidário em termos programáticos. É o seu programa. A gente quer avançar em relação ao programa, né? É um pouco essa questão. Então, Daniel, eu até, né, em São Bernardo dei aula no EJA e no estado de aula no ensino médio. Eu fico pensando o impacto, né, dessa reforma que o Temer fez, de 40%, né, de toda a carga, né, a carga anual de horário, né, na educação, 40% ser por EAD e o EJA, né, que ser 100%. Eu fico pensando assim, eu fico lembrando, né, não faz muito tempo disso, acho que 5 anos para o EJA, o que era mais legal, assim, na sala, não era, claro, era eles estar também vendo que eles estavam conseguindo pensar a sua vida de uma outra forma, pelos conhecimentos que a gente ia construindo juntos, né, mas a relação social, porque você tinha ali
senhoras de 60, 70 anos nunca foram estudar por causa do machismo, porque o marido não deixava. Então, toda aquela interação social, né, de quem já também ficou viúvo ou ficou viúva, ou uma série de problemas que teve na vida e se sentir que faz parte de um coletivo, de um grupo que estão construindo conhecimento juntos, né? Qual a condição que as pessoas nesse Brasil inteiro, nas periferias, os mais pobres, vão ter acesso a uma tecnologia dessa? Eu vou falar assim, né, no EJA, as minhas turmas não tinha muita dificuldade de ler com o computador. Nós tínhamos aula também de computação, né, era muito difícil. Se não tivesse eu ali do lado para estar junto, quer dizer, como que eles vão aprender se eles não conseguiam direito manejar? É uma dificuldade mesmo, essa questão geracional, com essas novas tecnologias, uma série de coisas, né? Eu fico pensando, o que é isso? É para destruir de vez? Eu não vejo uma outra. É para economizar dinheiro para pagar juro para banqueiro e destruir a educação de vez? Então, pobre não vai ter direito a uma educação? Como que você avalia tudo isso? Não, acho que é tudo isso. O que é... Bom, primeiro que é assim, né? Como é importante ter uma pessoa numa função pública de representação que tenha vivido a sala de aula. Isso faz toda a diferença. A gente só vai conseguir mudar a educação, Toninho, de fato, quando pessoas que conhecem a escola pública forem os representantes da sociedade. Porque muita gente fala sobre escola pública e nunca pisou numa escola pública. Eu não estou aqui desrespeitando quem tem uma trajetória na escola privada, nem nada disso, mas a escola pública, 81% das nossas matrículas. Então, a sua fala é uma fala de quem conhece a realidade. O que acontece? O governo Temer estabeleceu que por 20 anos não vai ter investimento em educação. O Brasil precisa criar 20 milhões de matrículas na educação básica, a gente tem 40. Tem que praticamente... 50% a mais. Praticamente construir uma base de escolas que é uma base de escolas enorme, né, gigantesca. A maior demanda por educação nos países dos BRICS, por exemplo, hoje é a demanda brasileira, né? Então, o Brasil é um país que vai ter que criar muita matrícula. E aí qual é o problema? Como criar matrícula, sendo que 20 anos não vai vir recurso novo de quem de fato tem orçamento? O cidadão não sabe. Mas o orçamento da União, do governo federal, só do governo federal, de 2018, votado pelo Congresso, é de 3,57 trilhões. Eu perguntei para os senadores, eles nem sabiam o orçamento que tinham votado. É tanto recurso, 3,57 trilhões, né? Fora, nós temos bons senadores lá, esses sabiam, mas a maior parte não sabia. A maior parte não. Esse recurso todo não vai poder vir para a política social, vai para pagamento de dívida, para benefício dos banqueiros, não vai para infraestrutura econômica, ou seja, o governo Temer, de fato, quer matar o presente e o futuro do país. Só que agora precisa resolver as matrículas que tem que expandir, as matrículas que já existem. Qual é a proposta? Educação de jovens e adultos toda à distância e ensino médio 40% à distância. Por que isso é feito? Porque isso economiza muito recurso. Agora, não é só isso, não é só economia de recurso, é também criar mercado para várias empresas privadas. Imagina a empresa que oferta serviço de educação à distância, plataforma de educação à distância pela internet. Essa empresa está rica, porque ela vai ter um mercado de 4 milhões de estudantes. Nós temos hoje 10 milhões de estudantes no ensino médio. 40% são 4 milhões de estudantes. Qual empresa hoje tem 4 milhões de estudantes, ou 4 milhões de usuários disponíveis? É uma empresa que nasce bilionária. Todo cidadão, todo ser humano, ele só aprende na relação com o outro. A educação à distância, eu já fiz curso de educação à distância, mas ela serve quando? Quando você tem total autonomia intelectual em relação àquele assunto que está sendo abordado. Um adulto na educação de jovens e adultos, infelizmente, não tem, porque ele está sendo alfabetizado. Uma criança não tem, um estudante do ensino médio não tem. Quem nunca lecionou no ensino médio pode achar que tem. Eu já lecionei. Eu posso garantir que nem nas melhores escolas particulares, nem nas escolas públicas, se tem autonomia intelectual no ensino médio. O nosso problema de qualidade da educação é global, é da privada e da pública. E, infelizmente, assim, na escala, não tem. Agora, também para tranquilizar, né, praticamente nenhum país do mundo tem todo mundo com essa capacidade de autonomia intelectual no ensino médio. São casos raros, né? Então é brincadeira o que estão fazendo, é um desrespeito. A questão da merenda pegou muito forte, né? Tanto é que depois das ocupações, os estudantes, inclusive, fizeram movimentações aí. Eu acho que a CPI, inclusive, só aconteceu mesmo uma CPI chapa branca, sim, porque teve uma movimentação da sociedade, principalmente dos estudantes que ocuparam, né, as escolas recentemente, né?
É um outro dado que eu fiquei alarmado, né? De 2015 a 2017, o governador fechou 7.000 classes. Aí eu fiquei pensando, nossa, acabou fazendo a reorganização de um outro jeito, né? Sim. Mas assim, o que você acha assim, da questão? Porque o pessoal hoje olha a corrupção, uma parte da sociedade, muito à esquerda, né? Falando do PT, inclusive falando que nós do PSOL somos igualzinho o PT, quer dizer, o PT fez esses erros, nós também vamos fazer, se não fizermos, vamos fazer ainda, porque o pessoal não está em nenhuma lista de corrupção até hoje. Mas por que não acontece a mesma coisa com o PSDB? E tem indícios muito fortes, né, que o PSDB está envolvido em um monte de maracutaia, né? Agora prenderam lá o Paulo Preto, que é o operacionalizador dessa captação de dinheiro para o PSDB, né? Como que você vê isso? A Lava Jato não vai pegar esses caras? Qual que é a sua expectativa? Bom, em relação à Lava Jato ela é claramente orientada a uma perseguição da centro-esquerda, né? Existem muito mais indícios contra o PP e contra o PMDB do Michel Temer, PP também da base, né? Agora progressistas, né? Que é até uma piada, chamam o PP ser progressistas. Mas tem toda uma perseguição mais contundente ao PT e uma investigação muito fluida em relação ao PP, o PMDB, outros partidos da base, principalmente o PSDB. A questão do PSDB é que o PSDB é a representação concreta do poder econômico brasileiro. O PSDB é o partido mais confiável, da elite econômica, é o partido da grande imprensa. Eu critico o governo Alckmin tanto quanto eu criticava o governo Lula, o governo Dilma. E dando entrevista para a grande imprensa, as críticas para o Alckmin quase nunca saem na mesma contundência. Então é o partido do status quo, é o partido que não quer mudar a sociedade. Embora se chame Partido Social Democrata, o Partido da Social Democracia Brasileira, na realidade sempre foi um partido de caráter liberal, cada vez mais avançando do neoliberalismo para o ultraliberalismo, e a diferença entre os dois, em termos conceituais, é que o ultraliberalismo, ele sequer tem vergonha de assumir suas posições, de excluir o povo do orçamento público. O ultraliberalismo é mais radical, é quem governa hoje o país com Michel Temer, com o apoio do PSDB. Eu fico muito ansioso para que o Estado de São Paulo comece um processo de mobilização para não votar em candidatos do PSDB, não votar em candidatos da centro-direita. A questão, a gente tem um desafio aqui, Toninho, eu tenho que dizer, vou te contar um negócio que é impressionante. Eu falei aqui no interior de São Paulo, falei em Moju, no interior do Pará, falei no semiárido nordestino, falei aqui na capital, falei no Grande ABC, tudo numa semana. Né? Uma semana que eu tive muitos eventos, muitas viagens. Todos os lugares eu criticava o Temer, era ovacionado. Aqui no estado de São Paulo, até mais do que nos outros lugares. Tem que deixar claro para a população de São Paulo que o governo Temer foi apoiado pelo PSDB. O Alckmin está fechando uma aliança com o Henrique Meirelles, que é o ministro da Fazenda, que fez a reforma da Constituição Federal para 20 anos não ter um centavo do novo em educação. E as reformas do Temer, quer dizer, as reformas que prejudicaram o povo, foi mais ou menos o plano liberal do PSDB. Do Henrique Meirelles e do PSDB. Então, o que acontece? Tem que ficar claro, as pessoas acham que, o povo paulista acha que porque é o estado com o maior recurso da federação, que São Paulo se resolve sozinho. São Paulo está dentro de uma federação. E nessa federação o PSDB presta serviço auxiliar ao governo Temer. Quem vota no Alckmin, quem vota nos candidatos do PSDB, e vamos ser sinceros, PSDB, PSB, que apoiou o golpe também, né, que tem o pré-candidato Márcio França, governador de São Paulo, atual governador de São Paulo, PTB, PDT, uma parte do PDT paulista apoiou o golpe. Na realidade, para ser bem franco aqui, tirando o PSOL, que sempre fez a crítica, e o PT, que teve aquele processo de conciliação de classes do governo Lula, e o PCdoB, todos os demais partidos apoiaram o golpe e apoiaram o governo Temer em algum momento. E o eleitor tem que agora cobrar essa fatura. Se não cobrar essa fatura, o eleitor ele sempre vai ser massa de manobra. E mais do que isso, né, Toninho? A gente tem uma alternativa para o país.
A gente sabe o que fazer com a educação, sabe o que fazer para a segurança pública. A segurança pública tem que ser uma segurança mais inteligente. Por exemplo, não sei se você sabe, a gente não tem ainda um cadastro nacional de impressões digitais totalmente informatizado. O básico do processo de segurança pública, da investigação, é a impressão digital, e a gente não tem esse cadastro totalmente informatizado nacionalmente. O Brasil, cada estado da federação emite um RG. Então você pode cometer um crime no Rio Grande do Sul e criar uma nova identidade na Amazônia e as pessoas não vão te encontrar. Que absurdo. Então, a nossa polícia é desintegrada. Aí você vai falar, um problema do país que é muito grande. Em São Paulo é a mesma coisa. Tem os sistemas informatizados, mas não tem polícia técnico-científica. Os policiais são excelentes, mas não tem condições de trabalho. A equipe é muito pequena. Hoje a melhor polícia do Brasil é a polícia técnico-científica do estado de São Paulo, que não recebe investimento do governo Alckmin. A gente precisa começar a levar esse país a sério. E isso significa ter autenticidade, falar a verdade. Aproveitando que você está falando isso, eu acho que até já para ir terminando. Conheço um pouco da tua trajetória, né? O que fez você se filiar ao PSOL e se dispor a sair pré-candidato ao Senado pelo PSOL? Então, esse foi um processo muito longo e muito criterioso. Eu tenho orgulho de dizer que eu escolhi o PSOL. Eu tinha conversas com outros partidos que me procuravam, mas eram partidos que eu não tinha identidade ideológica ou não tinha tranquilidade de militância. Por quê? Porque eram partidos que já estavam extremamente formatados, em que não existia espaço para uma renovação, para uma construção de novos quadros. O PSOL, ideologicamente, é um partido que eu me identifico, embora seja um partido muito plural. Eu costumo dizer que a reunião do diretório estadual do PSOL é uma aula, porque o debate é de altíssima qualidade de todas as correntes. Então é um partido que é plural, que tem diversas posições dentro do próprio PSOL, mas tem algo que eu considero fundamental, que é um compromisso inquestionável, incondicional pelos direitos da população brasileira e por uma luta por justiça social. Você vai ver hoje, Toninho, todo mundo fala que quer combater a desigualdade, do mais rico ao mais pobre. O problema é que combater a desigualdade, se você combate um pouquinho, se você diminuir um pouquinho a desigualdade, os mais ricos vão dizer que combateram a desigualdade. A gente no Brasil tem que não lutar só pelo combate à desigualdade, tem que lutar por justiça social. E justiça social é uma pauta que casa com o programa do PSOL, que tem espaço no PSOL e tem afirmação no PSOL. O PSOL é um partido pequeno, mas é um partido que ele não tem medo de receber novas contribuições, ele está aberto à sociedade. Ele está aberto à sociedade, é uma candidatura que vem de uma trajetória na área de educação, que é uma candidatura que precisa ser confirmada ao Senado, mas que está sendo construída como pré-candidatura, como a minha, que veio de uma militância de educação, e para a presidência da República, o Boulos, que veio do movimento de habitação. E a gente precisa entender, quem está chegando no PSOL, que tem que ajudar a construir o PSOL, porque é o partido que está dando a oportunidade da gente fazer esse debate público. Por que participar das eleições? Porque eu pensava em me filiar e não necessariamente me colocar como candidato. Porque não dá para abrir mão de participar do debate eleitoral nesse momento do país. É um país que flerta com o militarismo, é um país que flerta com o fascismo, é um país que hoje tem feito a vida da população um inferno, com essas políticas que têm sido feitas, tanto no âmbito econômico como no âmbito social. E é um país que não tem alternativa. E a gente tem a chance de construir no PSOL essas alternativas. O Senado Federal é uma casa que eu conheço com a palma da minha mão, conheço o regimento do Senado Federal com a palma da minha mão, vivo em audiências públicas no Senado, discutindo com os senadores, mas o prato virado para baixo lá do Oscar Niemeyer é verdade. É uma casa autocentrada. Para dentro, né? Para dentro, que não pensa no país, que não pensa na sociedade. E a gente tem que democratizar o Senado Federal. Vai ser muito difícil, mas nunca foi nada fácil na nossa vida, né? Então, o desafio agora é tentar mudar as estruturas, mover as estruturas, como falava a minha amiga Marielle, né? E a gente tem que mover as estruturas com toda a nossa vontade e, de fato, mudando as caras da política, o jogo de poder da política. Então, foi por isso que eu escolhi o PSOL. Eu escolhi o PSOL, eu gosto de falar isso. Foi um prazer para mim ter tomado a decisão de me filiar a um partido. E eu fiquei muito feliz com o PSOL ter me incentivado e me convidado a ser candidato ao Senado Federal por São Paulo. É isso aí, gente.
Acho que batemos um papo muito interessante aqui, espero que vocês tenham gostado. Né? Conversamos aqui com o Daniel Cara, né? Ele é pré-candidato aqui ao Senado, aqui por São Paulo, aqui pelo PSOL.